Talvez você seja o grupo de pessoas que despertou essa área ainda muito cedo. Ou talvez você seja o grupo de pessoas que há anos vem lutando contra essa área. E por último, você pode ser aquele grupo de pessoas que aparentemente essa área está adormecida. E algum gatilho acontece e parece que essa área acorda novamente. Nesse vídeo eu não vim te julgar, te apontar ou te criticar, mas eu vim trazer para você clareza da profundidade espiritual da área sexual na vida do cristão enquanto solteira. Bora falar sobre sexo? A paz do Senhor, apaixonada, sou Jesus, tudo bem com vocês? O vídeo hoje tá bem diferente. Eu já convido você pra te comentar e se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações. O assunto de hoje tá bem quente, polêmico, mas eu tenho certeza que será construtivo. A Bíblia nos ensina que o leito conjugal, ele deve ser guardado imaculado, pois o sexo ele foi separado por Deus para o casamento. A união sexual profunda é reservada para o momento em que o casal forma um compromisso, uma aliança com Deus. Por isso o sexo representa uma aliança. Além disso, eu ouvi uma frase que diz o seguinte: o sexo diante da bênção de Deus é uma forma de refletir a santidade de Cristo Jesus. Até porque no casamento, o sexo é uma forma de adoração a Deus. Infelizmente, o mundo tem banalizado essa intimidade sexual, mas para nós cristãos que servimos ao Senhor, nós precisamos compreender que dentro do casamento, o sexo é uma forma sim de adoração ao Senhor. Só que quando nós trazemos essa visão do sexo para nós, solteiras, a gente acaba lidando com algumas dificuldades. Até porque o desejo do sexo não é o pecado, mas a desobediência ao tempo de Deus sobre as nossas vidas acerca dessa área sexual é que é sim uma desobediência. Talvez você já tenha ouvido muitas mulheres que agora estavam vivendo essas mesmas dificuldades, só que elas se casaram, elas se experimentaram na prática. Só que eu vim trazer aqui esse vídeo não para mostrar para você o quanto eu sei da teoria. Até porque sim, eu também lido com as mesmas dificuldades que a maioria das pessoas solteiras elas lidam acerca desta área. Eu vim trazer aqui esse vídeo não com a ideia de que é uma área que eu não peco, é uma área que eu sou forte, é uma área que eu sou uma super heroína. Mas não, minha intenção nesse vídeo é justamente pegar na tua mão e dizer: nós vamos resistir juntas como uma comunidade e nós vamos ajudar umas às outras. O desejo sexual não é pecado. Até porque quando nos convertemos, nós não nos tornamos anjos. Os nossos hormônios, eles não morrem diante da nossa conversão. Pelo contrário, eles continuam vivos, eles continuam acesos. Mas o que nós precisamos fazer é conhecer quais são os gatilhos que vão acionar eles, para que essas faíscas que estão acesas, elas não venham se tornar um incêndio. E o desejo sexual, ele foi criado pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que colocou esse desejo dentro de nós, seres humanos. Porque o sexo, ele não tem somente por função a alegria que dizem que é. Também não tem por função apenas a procriação de filhos, mas ele também tem por função a conexão do espírito, das emoções, da alma e do corpo. E quando nós abordamos a intimidade sexual com as pessoas do mundo, nós vemos que grande parte das meninas acabam cometendo esse ato sexual com pessoas, com rapazes na qual elas não têm intimidade, na qual elas não conhecem hoje, e hoje mesmo elas já fazem o ato, e elas acabam que elas não têm essa visão e esse entendimento de que o sexo, ele tem uma profundidade no sentido de conectar emoções, de conectar o espírito, de conectar o corpo um do outro. É como se durante o sexo houvesse a transferência de emoções, é como se houvesse a transferência de quem eu sou, parte de mim, vai para aquela outra pessoa. E é por isso que nós, cristãs, nós precisamos entender essa visão acerca da profundidade espiritual do ato sexual. Quando solteiras, levantar muralhas, levantar limites para que nós não venhamos ceder às tentações. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, traz à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Talvez essa área seja uma área que você luta tanto, você guerreia tanto no mundo espiritual e no mundo físico também, porque talvez essa área seja uma área de maior desejo no seu coração. E é por isso que às vezes você é tão seduzido, é por isso que você é tão levado, induzido a pecar contra o Senhor nesta área. Mas eu vim aqui ser um instrumento do Senhor e te ajudar a levantar limites, a levantar barreiras, para que esta área nunca mais seja uma área que leve você
a desobedecer a Cristo, a desobedecer o teu Criador, até porque a Bíblia diz que nós somos cópias de Cristo, nós carregamos a identidade de Cristo, e se nós carregamos a identidade de Cristo, nós não podemos denegrir a imagem dele com o pecado e com os desejos e com a sedução dessa terra. E as estratégias que nós podemos usar para guardar a pureza do ato sexual apenas para o casamento é não alimentar os desejos e se manter longe dos abismos. Se você é solteira, assim como eu, filtre quais são os conteúdos que você vê, quais são os conteúdos que você lê, quais são as conversas que você partilha. Até porque filmes, séries, livros que são românticos, que são eróticos, são conteúdos que nós precisamos sim nos distanciar, precisamos sim ficar longe disso, porque se nós ficarmos alimentando cada vez mais isso vai nos levar para o abismo, isso vai nos levar para a morte, como o livro de Tiago acabou nos dizendo. E se você tem amigas que são casadas, cuidado com as conversas íntimas, cuidado com os conselhos sexuais, cuidado com conversas profundas, que só cabe a você ter um entendimento no casamento, quando você já está próximo da data do seu casamento. Essas coisas podem levar gatilhos a construir memórias que vai te levar para os desejos e que vai fazer com que você acabe caindo no pecado, masturbação, defraudação. Você começa a se imaginar namorando, casando, noivando, fazendo o ato sexual com outras pessoas. Você acaba também caindo no pecado da carência e a própria ansiedade pela espera. Pedro vai nos dizer, no capítulo 5, que lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tenha por perto pessoas líderes, que são exemplos, e que você tenha a disposição para confessar as tentações que você tem passado. Pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas com visão espiritual. Eu não estou falando aqui de qualquer pessoa, conselhos com amigas que são solteiras, amigos que são solteiros, até porque, como eu falei aqui, eu que sou solteira, conheço apenas a teoria. Mas você precisa buscar a ajuda de pessoas que têm não só a teoria, mas também a prática. E são pessoas que têm vida espiritual com Deus para que elas possam te ajudar. Você também precisa fazer é levar ao secreto. Conte para o Senhor. Não tem nada melhor do que confessarmos, abrirmos a nossa boca para o nosso Deus. Às vezes a gente se envergonha do fato de estar vivendo essas tentações e às vezes a gente não conta para o Senhor. Mas nós precisamos levar ao secreto. Nós precisamos também levar essas conversas comprometedoras para dentro do nosso quarto. Como a Bíblia vai nos descrever, a oração que nós devemos fazer, Jesus nos ensinando, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Pai em secreto, porque Ele vai te ouvir. Nós precisamos levar sim essas conversas que aparentemente são constrangedoras, que são íntimas e que revelam a nossa vulnerabilidade, nós precisamos levar ao Senhor e dizer: Deus, essa área eu estou sendo tentada. Deus, eu sou fraca, eu não consigo. Senhor, não aguento mais, me ajuda. Me dá força, Senhor Jesus, porque eu não quero mais ceder, porque eu não quero, Senhor, me corromper, porque eu não quero praticar a masturbação, porque eu não quero mais ver vídeos pornográficos, eu não quero mais assistir séries e filmes na qual eu tenho que pular, e ao mesmo tempo que eu tenho que pular, eu tenho aquela necessidade, aquela ansiedade, eu tenho aquela vontade, aquela curiosidade de assistir. Senhor, me ajuda a vencer as minhas tentações, porque a palavra do Senhor diz que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha, procurando uma coisinha que aparentemente é tão boba, é tão inocente, que às vezes as pessoas dizem: não, eu vou assistir, mas eu consigo pular, eu consigo avançar. E essas coisinhas abrem brechas no mundo espiritual e faz com que o nosso inimigo, ele tenha acesso à nossa intimidade. Se você está namorando ou se você está noivo, tenha muito cuidado, principalmente aos toques, aos beijos, aos momentos na quais vocês se encontram sozinhos. Eu não tô dizendo aqui que no relacionamento, no namoro, não é pra você beijar, não é pra você tocar, não é pra você sair com o seu namorado, não. Mas se você sabe que isso é um gatilho, se você sabe que isso é uma fraqueza sua, os seus desejos estão inclinados para isso, fuja, não ceda à tentação. Evite toques, evite beijos, evite estar em alguns ambientes na quais vão deixar vocês dois sozinhos. Sabe o que eu percebo que é uma dificuldade nossa? Às vezes a gente quer entender tudo. A gente acaba colocando na mente que o desejo sexual é um pecado, e aí quando estamos diante de uma pessoa na qual amamos, na qual desejamos, parece que essa frase é pecado, ela ressoa tanto em nossas mentes, o inimigo ele sussurra tanto nos nossos ouvidos, que muitas pessoas acabam cedendo
a esse desejo, a esse pecado. E como eu falei aqui, o desejo não é o pecado. A gente não precisa entender e compreender porque o ato só deve ser feito depois do casamento. A gente só precisa obedecer. Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Eu tenho certeza que você já ouviu a frase: o passarinho ele pode até sobrevoar sobre a sua cabeça. O que ele não pode fazer é ninho sobre a sua cabeça. Então, por mais que as tentações venham, por mais que elas sobrevoem, você, eu, nós não podemos deixar fazerem morada em nós. Renda ao Senhor os seus desejos sexuais e Ele te dará resistência. À medida que você obedece ao Senhor, à medida que você é fiel a Ele, lá na frente Ele te dará a recompensa. E quando você estiver no casamento, você desfrutará das bênçãos do Senhor, porque você decidiu ser obediente. Quantos casais que você não conhece, que acabaram cedendo às tentações, que acabaram cedendo aos desejos sexuais, hoje desfrutam de um casamento rachado, de um casamento com ciúmes excessivos, dependência emocional, que hoje desfrutam de desconfianças excessivas e que vivem um casamento que estão completamente em desacordo, vivem em brigas constantes e muitos acabam entrando até mesmo no divórcio. Nós somos uma fábrica de ídolos. E por mais que você olhe e diga: ah, mas depois que eu casar vai melhorar. Depois que eu casar, essa vontade, esse desejo excessivo pelo sexo, pelo ato do sexo vai melhorar. Mas enquanto você não entender que Deus tem que ser a prioridade, o casamento não vai resolver os problemas. O casamento não vai resolver o pecado da imoralidade sexual que você guarda, da masturbação que você pratica, dos vídeos excessivos que você assiste, dos filmes, dos livros hotes que você lê, que contém esses conteúdos. Não, o casamento não vai resolver isso. Você precisa entender que você precisa tirar esse ídolo de dentro do seu coração. Existem pessoas que sim, idolatram o desejo sexual. Quantas meninas que desejam o casamento somente pelo ato sexual. Essas pessoas demonstram o quanto o coração delas estão voltados para apenas ao desejo sexual. E esses desejos inclinados mostram idolatria dentro do nosso coração. Quando nós cedemos a isso, nós denegrimos a identidade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Denegrimos a identidade de filhas, de herdeiras, de escolhidas do Senhor para desfrutar das boas novas, da glória do nosso Deus. E se você vive essa dependência de querer casar-se logo para poder conhecer o ato, para poder realizar o ato, porque você não aguenta mais esperar, você precisa primeiro curar. Existem algumas lacunas dentro de você que precisa de cura, que precisa de restauração. Não é apenas o desejo, tem algo emocional além. Porque como eu falei, o ato sexual tem essa ligação de transferências de emoções. E se você não está totalmente curada, sarada, você vai transferir para outras pessoas dores emocionais, dependência emocional. Enquanto estivermos solteiras, nós precisamos ir à sala do médico, à sala daquele que pode nos tratar, que pode nos curar. A palavra do Senhor ela é como uma espada de dois gumes que atravessa até a divisa da nossa alma. Onde a terapia não chega, o psicólogo não chega, o psiquiatra não chega, ele chega, ele cura, ele trata as nossas emoções. Talvez essa área em você foi despertada porque você foi abusada sexualmente, porque você foi induzida a assistir algumas coisas ou ler algumas revistas, livros, porque talvez algum dos seus familiares fazia isso, lia e você acabou tendo acesso. Eu não sei qual foi o gatilho, eu não sei qual foi a porta aberta para que essa área pudesse ser despertada na sua vida. Mas entenda que o tempo da espera é um tempo de recompensa da parte do Senhor. Na medida que nós obedecemos, nós desfrutamos de um bom casamento, de um bom sexo, porque sim, se você não está tratada, curada durante o seu casamento, eu já ouvi muitos relatos de mulheres que acharam que desfrutariam de um bom sexo quando elas viram e perceberam que no momento no qual elas praticavam ali o ato, elas traziam recordações do momento no qual elas foram abusadas, no momento no qual elas vivenciaram de coisas ruins que aconteceram com elas acerca dessa área sexual, e acaba que ela não consegue desfrutar do sexo dentro do casamento para a glória do Senhor. Então, por isso, entender quais são os gatilhos, entender quais são os locais que nós precisamos de cura é muito importante, é muito fundamental, porque senão nós não desfrutaremos de um sexo dentro do casamento para a glória do nome do Senhor. Eu quero deixar aqui para sua recomendação o livro Fogo no Parquinho, do Iago Martins. Se você está namorando, se você é solteiro, eu super indico esse livro, porque ele vai nos ajudar a entender as
acerca do relacionamento, acerca de questões de namoro, para aqueles que estão na fase aí do noivado, como você vencer as tentações, o que é que a Bíblia fala sobre o casamento, sobre o relacionamento. E outro livro também que eu indico bastante, mas eu só indico se você tem maturidade na área sexual. Não experiência, mas maturidade. Se chama A Batalha de Toda Mulher. Esse livro é um livro muito profundo. Inclusive, no prefácio do livro, ele vai dizer que esse livro não é recomendado para mulheres solteiras, a não ser que você tenha construído limites e muralhas para que você não ceda a algumas tentações, porque o livro ele tem muitos gatilhos. Inclusive, eu não consegui finalizar ele, já tem muito tempo que eu tô tentando ler ele. Eu parei na metade do livro, porque eu leio em PDF, pelo meu notebook, e também ele estava sendo uns gatilhos e eu decidi parar e eu entendi que eu não estava plenamente pronta para conseguir finalizar a leitura daquele livro, mas eu pretendo esse ano finalizar. Quero abordar mais sobre esse tema aqui com vocês e eu quero dizer para você, é mulher como eu e que sofre as mesmas tentações, tenha cuidado no que você planta, porque a Bíblia diz que o que nós plantamos, isso nós iremos semear. Cuidado com os pensamentos que você tem plantado, as atitudes que você tem plantado, os hábitos que você tem plantado e o caráter, porque tudo isso acaba levando para o nosso caráter e isso nos conduz a um caminho, a um destino, seja um destino bom ou um destino ruim. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado, tenha te fortalecido, tenha te encorajado. Até o próximo vídeo, um beijo enorme e tchau, tchau.